em portos no exterior. Vocês estão vivendo com alguns empresários que investiram na África, na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai. Por quê? O protecionismo não nos permite exportar carne daqui para o Japão. O pessoal da suinocultura. O Japão é o maior importador de suíno do mundo, importa 1 milhão de toneladas. Não vai nada do Brasil. E nós não compramos um monte de coisa do Japão? Será que não estava na hora de ter uma conversa de business para business? Ou vamos ficar com aquele discursinho, a visita do imperador, depois todo mundo diz que só o Brasil recebeu imigrantes japoneses lá em 1910, não sei o quê. Vamos para uma coisa mais business, como os japoneses fazem com os russos, com os chineses, com os quais tem diferença. Com nós não tem diferença nenhuma. Mas com os russos e os chineses, sobretudo, o problema dos japoneses é muito mais complicado. Com nós não tem problema nenhum. Pelo contrário, vieram para cá, convite nosso, para plantar café. Nós temos que ter uma política externa, comercial, muito mais vigorosa. E ela tem que ser feita pelas entidades empresariais, pelas empresas, atualmente, com a participação do governo. Porque normalmente isso é feito de governo a governo. Então, só para encerrar, nós vamos ter que investir mais fora do Brasil. A África é um lugar muito bom para produzir comida, sobretudo o Sudão, o Congo, Angola, os dois Sudãos, o Sudão Brazzaville e o Sudão, como é o nome do outro? Kinshasa. Os dois são excelentes áreas, inclusive com regiões muito semelhantes às nossas. A tecnologia da Embrapa é plenamente aplicável. Então, vamos começar a pensar um pouco nisso. Por que deu essa ideia agora de... Porque ficou muito barato comprar coisa no exterior. Assim como a turma vai para lá comprar bagulho, né, os aviões descem aqui com toneladas de bagulho, a maioria dos troços são feitos na China, né? Eu achava mais interessante ir para a China comprar bagulho. Deve ser mais barato que nos Estados Unidos. Agora, a verdade é que o protecionismo e as quedas dos preços dos produtos aqui está começando a fazer com que nós não possamos mais importar e atingiu o nível do que eu considero a rota crítica. Hoje é mais barato passar um fim de semana no Marriott ou qualquer coisa, jogando golfe, com o preço de usar o aluguel da quadra do campo pago, do que passar um fim de semana em Porto das Galinhas. Então, eu vou terminar aqui agradecendo a atenção e a paciência de vocês, e só quero dar uma mensagem final. Tudo isso que a gente falou pode ser tremendamente repetido, analisado, pesquisado por diferentes setores. Mas quanto mais eu olho para esse quadro, eu fico me dando conta que se nós não temos problema nem produzir comida, e agora não temos problema nem para petróleo, todo mundo dizia que o Brasil, não sei o quê e tal, existe um problema só, ao qual nós todos temos que nos juntar. Nós não podemos continuar deixando educação para terceiro, quarto, quinto lugar na fila. Eu quase não votei nessa eleição, eu quase votei na Marina, porque foi a única que falou um pouquinho sobre educação. Os outros falaram marginalmente. Esse país só tem um problema, que é a educação. Um país que tem esse tamanho, essa pujança, e em que 40% da população é analfabeta funcional, 40% dos brasileiros não são capazes de tomar nota de um recado. Experimente, faça o teste na sua vizinhança, vocês vão se surpreender. E nós apoiamos a educação, nós discutimos temas altamente sofisticados sobre educação. Tudo se resolverá no nosso país o dia que nós tivermos mais gente de primeiro grau bem formada, ginásios eficientes, e que continuarmos dando, porque olha, nós já damos bastante dinheiro para os cursos superiores. Aí tudo vai ficar mais fácil de resolver, fácil de entender. Minha gente, não existe país rico e país pobre. Existe país educado, portanto mais rico e com renda bem distribuída, e país deseducado, como é o nosso, com renda mal distribuída e pobre. Obrigado. Depois.
Ele lançou aqui dois pontos que me parecem extremamente interessantes. Não há problema em alimentar 9,075 bilhões de pessoas. Brasil é um ator importante, mesmo que esses 9 bilhões de pessoas exijam um novo tipo de dieta. Agora, o Brasil não pode ficar restrito ao Brasil. O Brasil ficou pequeno para o agronegócio do Brasil. Ministro, nós tivemos um dos colegas, que foi o Ocimar, falando que o Brasil é um país curioso, porque é um país que tem saudade do futuro. E mais do que isso, foi muito feliz quando ele disse que, em termos da nossa pecuária de corte, a equação de exportação ela está resolvida. O desafio brasileiro seria um desafio interno. Ele falou em crescimento horizontal, estando praticamente com a sua possibilidade esgotada, quer dizer, não dá mais para agregar, o que vai ter é que usar melhor o que está fazendo. Resgatou aquilo que, para vocês, para o público, deve ser surpreendente, absolutamente surpreendente, que o governo está botando pouco dinheiro, sobretudo na recuperação dos pastos degradados. Isso é surpreendente, porque eu pensei que ia ter um PAC dos pastos, até pensei que PAC fosse isso. Uma das coisas bem interessantes, que eu acho que é uma coisa onde não centram muito, é o seguinte: o Ocimar colocou que só com ações do próprio segmento privado, os compromissos assumidos em Copenhague estão no bolsinho de Chaves. Pode levar para casa e jogar beijinho para a plateia, que é coisa que muita gente também não. E uma coisa que eu achei interessante, Ocimar, foi a questão da integração pecuária, floresta e lavoura. Posso fazer uma pergunta para você, a partir daí? O que você acha da integração pecuária? Hoje nós temos exemplos das empresas da proteína principal indo para aquelas proteínas de ciclo curto. Pessoal de bovino, eu sempre pensei que ia acontecer o contrário. Mas hoje você tem o pessoal de bovino diversificando e adquirindo empresas do segmento suíno, do segmento de aves, lácteos, aquacultura e coisas pelo gênero. Você consegue visualizar também uma possibilidade de convivência nessas integrações, por exemplo, naquela região lá, sobretudo do Mato Grosso? Eu já vi alguns exemplos. Você acha que isso pode ser uma das vertentes dessa excelente ideia da integração pecuária, floresta, lavoura?